E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o Sport Center da ESPN, falando tudo sobre o nosso Palmeiras, galera. Já tem data e horário definido para a semifinal do Campeonato Paulista. O Verdão vai enfrentar o São Paulo na Arena Barueri no domingo, às 20h30. Tô deixando aqui eles falando tudo sobre este clássico, galera. Choque e rei na semifinal. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Agora são os classificados para as semifinais do Paulistão. Vai ter clássico. Alô, fã de esportes, com a vitória contra o Capivariana, goleada por 4-0 no final de semana, Palmeiras chegou pelo 13º ano consecutivo na semifinal do Campeonato Paulista. Na próxima fase tem clássico contra o São Paulo, que eliminou o Bragantino, uma vitória por 2-1. Os dois times vivem um bom momento. O Palmeiras tem 4 vitórias nos últimos 5 jogos com a equipe titular e o São Paulo está invicto a 7 partidas desde o jogo que perdeu para o Palmeiras por 3-1 na fase de classificação do Campeonato Paulista, quando o Crespo deu aquela declaração polêmica dizendo que São Paulo iria somar 45 pontos no Campeonato Brasileiro para escapar do rebaixamento. Desde aquele jogo, São Paulo não perde mais, são 7 partidas com 6 vitórias e 1 empate. A gente tinha 2 opções, ou a gente se apoiaria nos nossos fracassos, a gente se apoiaria na crise política, usava isso como desculpa, ou a gente viraria a chave, trabalharia mais, se fecharia, né, e colocaria todo o nosso talento para fora, que a gente sabe que o grupo tem muita qualidade. A gente escolheu a segunda opção e a gente está colhendo os frutos. Sei onde é que estamos, sei para onde é que nós queremos ir, sabemos que o caminho é longo, há muitas pedras pelo caminho, vamos ganhar muitas vezes, vamos perder outras, vamos ser criticados, vamos ter que manter o foco naquilo que nós controlamos. Para quem quer ser o melhor tem que desafiar os melhores. As duas equipes levam dúvidas para esse confronto do final de semana, para o clássico que vale a decisão no Campeonato Paulista. O Palmeiras sobre Arias. O colombiano contratado entrou, estreou na partida contra o Capivariano aos 33 do segundo tempo, jogou aí 15 minutinhos, sofreu o pênalti que o Andrés Pereira marcou o 3º gol do Palmeiras. Fica a dúvida se ele segue no banco de reservas como opção, vai entrando aos poucos ou já ganha sua primeira chance como titular aí nos próximos jogos. A dúvida no São Paulo é sobre Lucas, que foi poupado no confronto contra o Palmeiras na fase de classificação por conta do gramado sintético, mas em jogos decisivos o Lucas deve ficar à disposição, deve enfrentar o Palmeiras no final de semana. As duas equipes entram em campo pelo Campeonato Brasileiro defendendo as primeiras colocações. O Palmeiras recebe o Fluminense, confronto na Arena Barueri, e o São Paulo vai a Curitiba enfrentar o Coxa. Só depois o confronto, a rivalidade entre Palmeiras e São Paulo, valendo vaga na final do Campeonato Paulista. Campeonato Paulista, semifinais definidas, Novo Horizontino e Corinthians, sábado 8h30 no estádio Jorge Ismael de Iasi. Palmeiras e São Paulo, domingo 8h30, Arena Barueri. Jogo único, essa fase respeita o que foi visto nas quartas de final do Paulistão. E aí, começando contigo esse debate, Supac. A gente tem Palmeiras e São Paulo num estádio que não é o do Palmeiras. Certo. Então, eu posso perguntar para você assim, quão prejudicado é o Palmeiras, e aí é coisa dele, não estar no Allianz Parque, e ao mesmo tempo, para o São Paulo não muda o piso, porque jogaria no artificial no Allianz e joga no artificial em Barueri. Mas a gente sabe que o São Paulo teve problemas, né? Tanto com o Lucas o ano passado, especialmente o Caleri, que rompeu o cruzado jogando contra o Botafogo no artificial. Queria que você falasse um pouquinho como é que você imagina os dois times nessa questão de ambiente e de asfalto. Eu acho que para o time do Palmeiras, a essa altura, o prejuízo de não jogar no Allianz, ele está muito reduzido, né? Acho que já tivemos um momento em que jogar em Barueri era uma crise, o Abel reclamava, né? O Abel falava, aqui não é a nossa casa, aqui não é a nossa casa. A Leila reformou o estádio agora é da empresa, da Leila Pereira, né? Chama Arena Crefisa Barueri. O gramado tá do jeito que o Palmeiras gosta, as instalações, eu conheço muito a Arena Barueri antiga, e o que eu ouço é que ela está reformadinha, está com uma excelente estrutura. Então, acho que para o time do Palmeiras, acho que não é um grande prejuízo. Para o torcedor né? Porque a gente já viu que nos jogos de Barueri, a adesão do público, a lotação do estádio não é a mesma do Allianz, tem uma questão de deslocamento aí. Então, acho que o torcedor fica mais
prejudicado do que propriamente a equipe. O Palmeiras será mandante com a sua força contra a equipe do São Paulo na Arena de Barueri. Agora, o São Paulo tem essa questão para resolver, que é a adaptação ao gramado e como o São Paulo lida com isso. E aí há uma diferença clara, né, Mota? Uma coisa, e isso já foi abordado pelos personagens do São Paulo em off, uma coisa é o Lucas não se sentir seguro para jogar no gramado sintético na fase de classificação do Campeonato Paulista, no primeiro turno, sei lá qual jogo do Campeonato Brasileiro. Outra coisa é uma semifinal de campeonato. Então agora, os receios, as inseguranças, elas vão acabar ficando em segundo plano. O São Paulo vai colocar contra o Palmeiras quem ele tiver de melhor à disposição para esse duelo. Vamos ver se isso vai ter algum impacto na performance do São Paulo. Porque o Palmeiras pega o São Paulo e vamos lembrar que o fundo do poço do São Paulo, a temporada mal começou, mas o fundo do poço que o São Paulo já viveu na atual temporada teve o seu fim justamente no jogo contra a equipe do Palmeiras. Quando o São Paulo não jogou tão mal, perdeu do Palmeiras e foi neste dia que o Crespo deu a declaração dos 45 pontos. Foi o primeiro jogo após o afastamento, antes da renúncia, né? A votação de impeachment do Conselho do ex-presidente Júlio Casares. Dali para frente o São Paulo traçou uma risca, dali para frente o São Paulo cresceu. Então o Palmeiras vai pegar um São Paulo no momento melhor, ainda que ele seja favorito pela campanha e pelo fato de jogar no seu estádio. O que você espera desse jogo, André? Em relação à superfície, não ao estádio, à superfície, eu acho que o São Paulo vai precisar tomar decisões, porque nós estamos na ocasião em que o Campeonato Estadual chegou num momento decisivo e o encontro não poderia ser de perfil mais alto. Nós estamos falando de um clássico, São Paulo e Palmeiras. E aí, quando esses dois times se encontram por uma vaga na sequência do campeonato, num jogo de eliminação, tudo sobe de importância, tudo. A rivalidade fica maior, a repercussão negativa para quem perde é maior, o impulso para quem ganha também é maior, e eu acho que está na hora do São Paulo tomar decisões. Me parece que nessa questão que sempre se menciona, o Lucas vai jogar no sintético ou não? O Lucas tem que jogar no sintético. Eu não entendo agora, não entenderia agora. Não, Lucas preservado porque é um jogo decisivo. Ah, mas André, você sempre fala que o Campeonato Paulista... Eu sempre falo que o Campeonato Paulista é uma competição menos importante. A cada ano ela tem menos importância. Os clássicos decisivos no Campeonato Estadual, é o que eu sempre digo também, são muito importantes. E é o que está acontecendo, essa é a discussão. Palmeiras e São Paulo na Arena Barueri. Para os jogadores do Palmeiras, eu concordo com o Gustavo. Eu acho que essa situação de ninguém no Palmeiras gosta de ir a Barueri, ela pode continuar sendo verdade na comparação com o estádio em que todo mundo gosta de ir, né? Que é o Allianz Parque. Do último jogador até o último torcedor, todo mundo no Palmeiras prefere 1 milhão de vezes o Allianz Parque e não tem como ser diferente. Mas para o time em si, por tudo que foi feito do ponto de vista estrutural, para os jogadores se sentirem melhor, eu acho que o time do Palmeiras não tem problema algum no momento atual de jogar partidas decisivas como essa será na Arena Barueri. E acho que o Palmeiras é favorito contra o São Paulo, não só porque é mandante, e numa situação como essa de clássico, eu acho que o torcedor, mesmo não achando tão divertido e tão gostoso, e de fato não é, principalmente por causa do acesso, ir a Barueri vai construir o ambiente, porque o adversário é quem é. Palmeiras e São Paulo, não no Allianz Parque, mas sim na Arena Barueri. Qual para você é a semifinal mais equilibrada? Palmeiras e São Paulo é um jogo histórico, né? Mas eu tô falando... É um jogo histórico. Mais equilíbrio, onde é que você vê? Eu acho que eu vejo mais equilíbrio aí. Mais equilíbrio aí. Porque Corinthians... Tá respeitando, eu gosto assim. Hã? Tá respeitando. Não, quem não respeita o São Paulo? Quem não respeita o Corinthians? Quem não fizer isso está atentando contra a história. Está atentando contra o passado. Então eu não posso atentar contra o passado nem contra a história. Olha que bonito, Pascoal. Foi. O time do Palmeiras o gol saiu muito cedo. Esse foi o jogo contra o Manchester City? Não, esse é o jogo contra o Capivariano. Os gols saiu muito cedo, esse gol aí, ó. Saiu muito cedo. Provocador, hein, Pascoal? Não tem... Você sabe que eu não entro nessas provocações. Tigrinho bem, hein? O jogo fez uma boa partida. 2 gols, né? O time do Palmeiras fez um bom jogo.
O Maurício fez um jogo muito bom taticamente para o time do Palmeiras. O time do Palmeiras foi bem distribuído em campo. O John Arias vai nessa bola aí, sofrer esse pênalti. O Plihal não foi. Não foi? Não foi. Calma. Ele deu esse sorrisinho aí, você escutou, assim, o sorrisinho que ele deu? Não foi. Escutou. Esse eu queria no meu time, viu, Pascoal? Ele joga muito. Nossa Senhora. E vai sair esse gol aí, ó. Do Sousa. O Sousa dá um drible espetacular. Ó, ele tá ali, ó, esperando a bola. É que o Sousa tinha o gol aberto, mas ele também chegou ali, John Arias, para fazer a conclusão. O Arias é um jogador que... Opa, já pulamos o jogo. Olha, Pascoal. Aí já é o São Paulo. Coração disparou pra ele aqui. Lucas Ramon, o novo Cafu. Não, fez um bom jogo o Lucas Ramon, hein? Fez um bom jogo. Calma, cara. O São Paulo... Já coloca uma responsabilidade em cima do... Essa jogada não foi ensaiada, tá? O Lucas falou que eles bolaram na hora. O pessoal ficou ali vendo o VAR e tal. Para mim tinha condição absolutamente normal. Olha o Gustavo Marques, ó. Ele foi bem, depois do jogo foi uma tragédia. Depois do jogo ele não... pecou pelas palavras. Vai ser multado em 50% pelo Bragantino, 50% dos vencimentos. Pediu desculpa depois, né? Pediu desculpa. Dá uma atenuada. Mas olha, esse, ó, parabéns, ele deu a pior entrevista de um jogador nos últimos anos. Não, ele conseguiu... tem coisa pior. Não, olha, Zé, igual, acho que... Foi uma falta de noção, de percepção da realidade que eu nunca... Ele foi muito mal mesmo. Ele se posicionou muito mal. Agora, a Daiane que apitou o jogo... Ela foi muito cercada o jogo todo. Ela foi muito cercada. Os jogadores do São Paulo e os jogadores do Bragantino cercaram a Daiane o tempo todo. Porque é mulher. O tempo todo. Porque é mulher. Reclamaram o tempo todo. Eu acho muito desagradável esse tipo de situação. Muito desagradável. Reclamando de um pênalti a favor do São Paulo, reclamando de um pênalti a favor do Bragantino no final da partida. Cada um tem o seu pensamento, a sua avaliação. Ela entendeu que não foi pênalti nos dois lances e acabou... não marcando os pênaltis. Os caras enchem muito o saco dos árbitros homens também. Mas com as mulheres, nossa senhora. Desde o primeiro minuto. O jogo de ontem... Ainda mais com ela, que não é tão conhecida, né? E ela é boa, hein? Ela é boa árbitra. Ela tá começando agora, né? A Daiane? Não, apitar árbitro. Ela era VAR, né? Não, mas ela tá começando a apitar jogos masculinos também, né? Então, acho que, se eu não me engano, é o segundo ou terceiro jogo dela. Vou falar para você, sem medo de errar. Hoje, no Campeonato Paulista, ela é melhor quem apita jogos. Melhor que o Klaus. Hoje, eu gosto muito do Klaus, mas eu acho que ali tá... Eu acho o Klaus um bom árbitro. Acho até... se você pedir minha opinião sobre... Ela não dá qualquer falta. Os jogadores precisam entender isso. É a segunda arbitragem que eu vi, ela não dá falta, não. Não, ela deixa o jogo correr. Faltinha ela não dá. Encontramos, ela não dá falta, não. Ela deixa o jogo fluir. E aí tem esses confrontos com os jogadores dentro do campo. E me parece que ela segura bem, controla bem essas situações. E para mim, ela apitou muito bem o jogo do São Paulo contra o Bragantino. Também achei. Achei que... E o Bragantino, mais uma vez, né, Pascoal? Na hora do vamos ver, não tinha perdido nenhum jogo no campeonato, em casa. Havia sido derrotado fora de casa, né? O jogo contra o Corinthians foi brasileiro ou o Campeonato Paulista? Nem me lembro. Que perdeu na Neoquímica. Brasileiro, foi o Campeonato Brasileiro. Havia sofrido só 2 gols no campeonato todo, na fase de classificação inteira. E tomou 2 gols do São Paulo. O Bragantino, quando não é para enfiar a faca... É bom para dizer o seguinte... O São Paulo fez um bom jogo, hein? O São Paulo jogou bem. 6ª vitória em 7 jogos, o outro empatou com o Santos na Vila. O São Paulo jogou bem. Alguns jogadores... O Lucas jogando bem é uma outra situação para o São Paulo. O Caleri de centroavante é uma outra situação para o São Paulo. O time do São Paulo... Lucas vai jogar no sintético, hein? Vai jogar lá? Vai. Ele não quis jogar durante o campeonato. Fase de classificação não foi, mas agora vai. Então, o São Paulo tem... São jogadores... O São Paulo tem o Zinho fala, o Zé também. Time titular. O time titular do São Paulo é muito interessante. Quando começa a entrar... 3 zagueiros? Não, linha de 4. Não, só para lembrar. E o Cauli, não gostou? Entrou bem. Cauli jogou bem. Gosto. Cauli jogou bem. Gosto. Bem. O Rogerião falou que não queria que ele saísse. Não queria que ele saísse. Mas saiu. Tetra, como é que você vê esse choque rei na primeira fase, na fase de classificação? Lá na Arena Barueri também, o Palmeiras até se complicou um pouquinho no primeiro tempo, mas no segundo tempo deslanchou, fez 3-1 no São Paulo. O São Paulo, naquela época, ainda com algumas baixas. O Palmeiras também não jogou todo mundo, não. Agora, certamente, no domingo, vai estar todo mundo dos dois lados. A exceção, pelo lado do São Paulo, é o Alan Franco, vai ser o Alan Franco, que foi expulso no final do jogo contra o Red Bull Bragantino.
Eu acho que assim, é clássico, é decisão, é gigantesca essa decisão. Já joguei muito Palmeiras e São Paulo, é emocionante, é muito bom jogar esse jogo. Acho que os jogadores têm que desfrutar muito isso, se preocuparem em treinar, em se cuidarem para chegar inteiro para o jogo. É porque tem jogo de Campeonato Brasileiro também meio de semana, e aí não dá para poupar, né? Porque são jogos importantes também. Mas assim, se os treinadores puderem dar uma mesclada e se concentrar para o duelo dessa semifinal, é tudo para ser um grande jogo. Pô, eu gosto demais, eu acho o time do São Paulo bom, jogadores com qualidade técnica, e o do Palmeiras nem se fala, principalmente agora com a chegada do Arias também. Não sei se já vai ser titular contra o Fluminense ou não, vai ser titular contra o São Paulo. Por ter o mando de campo o Palmeiras e por ter mais opções, posso colocar com um ligeiro favoritismo, se é que pode se colocar num clássico como esse, mas assim, por jogar, ter a melhor campanha, por jogar em casa, colocar um ligeiro favoritismo para o Palmeiras, mas ligeiro. É jogo muito forte, muito grande e equilibradíssimo. A outra semifinal também. Não vejo a vantagem total do Corinthians, não. Pelo contrário, acho que está muito equilibrada também. Pelo que o Corinthians vem jogando, está conseguindo o resultado, mas não está jogando muito. Não está fazendo grandes jogos. A gente está falando dos 2 últimos jogos. Mas é o Corinthians. É muito gigante. A camisa é muito pesada. Mas o que o Novo Horizontino produz jogando em casa, eu colocaria com um ligeiro favoritismo o Novo Horizontino. Olha. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais.